Eu tava mexendo no YouTube e vi um vídeo muito interessante. Cara, que vídeo é esse? E se o servo for do bem? A verdadeira história do 99 noites na floresta. Esse vídeo foi gravado no canal do Problem, no canal dele secundário, Problem Raiz. E hoje eu vou reagir junto com vocês e falar as coisas que provavelmente é verdade ou é mentira. Mesmo assim que eu nunca vi o vocabulário dessa história, né? Mesmo assim, mas eu já vi um monte de vídeo. Para ver, né? Para ver o que eu vou concordar e o que eu não vou concordar, tá, gente? Então bora lá. Nesse vídeo, a gente vai estar desvendando a verdadeira história do 99 Noites na Floresta. Aviso! Esse vídeo fala sobre uma tragédia real. Verifique a classificação indicativa no título do vídeo. A história começa quando você entra pela primeira vez no 99 Noites na Floresta e aparece a seguinte mensagem. Esse jogo é baseado em uma história verdadeira. Alguns detalhes foi. Gente, o pior que essa mensagem é real, gente. Quem nunca entrou no 99 Noites na Floresta e tá aí, alguém pode entrar. Aí você vai perceber que tem essa frase mesmo. Esse jogo é baseado numa história real. Tá, então bora ver. detalhes foram alterados. Isso foi o suficiente para deixar toda a comunidade interessada. Qual é a história verdadeira de 99 Noites na Floresta? Essa é a linha do tempo do jogo. Primeiro, denúncias foram feitas de um cervo que estava andando pela floresta. Na semana seguinte, 4 crianças desapareceram. Estava claro que estava algo muito errado com a floresta. Depois, após a busca da polícia, não foram encontradas pistas sobre as crianças e a floresta foi fechada ao público. E a gente tem 99 dias para desvendar os mistérios da floresta. Antes mesmo de entrar no jogo, a gente nota que a floresta está completamente bloqueada pela polícia e só a gente tem acesso. E entrando no jogo, é isso que a gente enxerga. A gente nasce no meio de uma floresta e tem que coletar recursos para sobreviver. Chegando à noite, a gente percebe que de fato a gente não tá sozinho nessa floresta, que nela também tem esse cara aqui, um cervo humanoide, que foi supostamente responsável por prender as crianças e também atacar várias pessoas. Inclusive, corre, cervo! Falando inclusive sobre as crianças, aqui a gente consegue localizar todas elas, a criança dinossauro, a Kraken, a Lula e a Koala. Com todas essas informações, o pessoal ligou os pontos, pesquisou e encontraram uma história muito parecida. E a história mais próxima que eles conseguiram encontrar foi essa, onde um grupo de 4 irmãos, que na época que eles ficaram perdidos, tinham 14, 9, 4 e 1 ano de idade, Caraca, sobreviveram 1 ano de idade. 1 ano? Foi perdido com 1 ano de idade. Caraca. 1 ano. 1 ano só. Nasceu em 1 ano atrás e já foi perdido. 40 dias na floresta. Isso tudo se passou na floresta amazônica, na Colômbia. Isso tudo, inclusive, virou um documentário que é passado na Netflix, ó, As Crianças Perdidas. Pra vocês verem que essa história é famosa, provavelmente a fonte original dessa história, o cara deve ter visto na Netflix e passou aqui pro jogo. E o bom é que essa série, ela conta um pouco mais de detalhes pra gente poder entender melhor a história da criança, pra saber se é verdade ou não. E aqui conta pontos muito importantes, como por exemplo, tudo isso aconteceu após a queda de um avião, que a mãe das crianças sobreviveu apenas por 4 dias. Essas informações vão ser muito importantes. E a princípio, essa história... Verdade. É muito importante. É bem importante mesmo. Tá, bora continuar. Faz todo sentido, galera. Porque, de fato, além de ter 4 crianças perdidas no jogo, assim como na vida real, a gente se passa no mesmo floresta. E o mais assustador de todos, bem perto da base onde você tá, você consegue encontrar essa estrutura. Olha que bizarro, galera. Um avião caído no meio da floresta. Assim como a história original conta, o avião caiu com as crianças e com a mãe. É muita coincidência pra isso aqui não ter sido a inspiração. As histórias se batem demais. E o próprio criador do jogo falou que a história foi inspirada em uma da vida real. Mas claro, galera, isso aí não explica toda a história. Na verdade, a gente vai muito, mas muito mais a fundo na história desse jogo. Porque ainda existem 2 elementos
elementos que a história das crianças não tocou sobre, que é o cervo maluco e os cultistas. Um grupo de pessoas que gosta do cervo, na verdade parece ser aliado do cervo e de certa forma trabalha para ele, ó, tanto que eles ficam constantemente atacando a nossa base, tá vendo? De onde esses cultistas vieram e de onde o cervo veio? Olhando para a história original das crianças, na verdade a gente não vai ver nenhuma referência, então a gente precisa entender melhor as referências que nós temos no jogo, porque o próprio mapa ele conta com várias estruturas que contam mais sobre a história do jogo. Por exemplo, várias vezes a gente pode achar esses acampamentos, tem as... Então, o que não tá entendendo sobre o que o próprio está falando nesse vídeo é que 4 crianças sobreviveram depois de uma queda de um avião. Então, no jogo tem um avião caído. E também tem 4 crianças no jogo. É bem coincidência. E ainda, sobre os cultistas, não tem nenhuma prova ainda, mas ele vai falar ainda. E também, na história desse vocabulário, na verdade, na série da Netflix, que a Netflix fez vocabulário sobre essa série, sobre essa história, foi que 4 crianças foi perdida, um avião caiu, e no jogo também é a mesma coisa. Então faz muito sentido essa história ser uma inspiração a esse jogo. Então isso faz sentido assim. Isso faz sentido. Concordo com isso. Tá bom. 20 mensagens, ó. Diário de acampamento. Ah, mas tá difícil de ler, hein? Misericórdia. Diário de acampamento. Alguém está me perseguindo aqui. Eu vi ele sair do canto do meu olho. É mais alto do que qualquer humano que eu tenha visto. Aqui a gente tem mais um acampamento desse com mais uma mensagem. Tem também algumas casas que a gente consegue encontrar com mensagens de caça. Não, ele não explicou porque essas cartas estavam em um acampamento. Pode ser que as crianças, depois da queda do avião, as crianças viveram um acampamento. E quando eles viram o cervo, eles escreveram uma carta de medo. Então, eles escreveram essa carta para quem chegar lá na floresta, ler e sair, por causa que é um perigo. Então, essa é a minha opinião, por causa que essas cartas estão no acampamento. Essa é a minha opinião. Eles me disseram pra nunca caçar aqui. O cervo se comporta de forma diferente. Tudo isso pra gente entender, galera, que de fato o cervo existe e ele já atacou muitos humanos, muita gente, antes mesmo de nós entrarmos na floresta. Mas a pergunta que fica é: de onde veio esse cervo? E quem são os cultistas? E aqui na casa da árvore, ó, mais uma mensagem, velho. O cervo está apenas me observando, ele não parece estar se aproximando. Mas a pergunta que fica é: de onde vem esse cervo, mano? Como é que ele se encaixa na história das crianças que ficaram perdidas? E muito que foi feito, galera, só matar esse carinha aqui chato, foi analisar o design do cervo, ó, o cervo aqui, ó, a cara feia dele aqui, pra poder saber qual foi a referência que os criadores do jogo utilizaram quando desenvolveram ele, né? E chegaram à conclusão que esse cervo é um Wendigo. Eu vou mostrar pra vocês. Pesquisando o Wendigo no Google, galera, a gente consegue ver algumas imagens do que seria a referência dele. Se liga, mano. É realmente um cervo humanoide, ó, com 2 chifres, que nem o nosso querido cervo é. E é uma criatura lendária do folclore dos povos indígenas da América do Norte. É uma criatura voraz, implacável, constantemente faminta por carne humana. A gente. Essa foi a teoria inicial que a galera teve, que simplesmente os criadores do jogo se basearam nesse tal de Wendigo pra poder fazer o cervo e acabou. Mas com o lançamento de novas estruturas, novos mapas e a comunidade indo mais a fundo, uma outra teoria surgiu. Para mostrar essa teoria para vocês, primeiro eu tenho que salvar as 4 crianças. Então eu já vou pôr aqui a minha fogueira no nível máximo. Já tô equipado com meu rifle e vamos fazer o trabalho. E o motivo que a gente precisa salvar as crianças é que talvez você não tenha notado que uma coisa muito estranha acontece quando você salva todas elas. E se o cervo deixar eu salvar a criança, né? Porque ele não gosta que eu salve ela não. Ou será que gosta? Agora sim, derrotar o último lobo. Vai de base, a gente consegue a chave e a gente... Resumindo, ele falou assim, ó. Será que ele
não gosta que a gente salve a criança ou ele quer que a gente salve a criança. Deixa eu voltar, porque eu não entendi a frase, mas tudo bem, né? Pera lá, ai. Eita, tá bugado. Eita. Não tem muito. Não tem muito ainda, a câmera tá quase caindo. Tal de Wendigo para poder fazer o cervo e acabou. Mas com o lançamento de novas estruturas, novos mapas e a comunidade indo mais a fundo, uma outra teoria surgiu. Para mostrar essa teoria para vocês, primeiro eu tenho que salvar as 4 crianças. Então eu já vou pôr aqui a minha fogueira no nível máximo. Já tô equipado com o meu rifle e vamos fazer o trabalho. E o motivo que a gente precisa salvar as crianças é que talvez você não tenha notado que uma coisa muito estranha acontece quando você salva todas elas. E se o cervo deixar eu salvar a criança, né? Porque ele não gosta que eu salve ela não. Ou será que gosta? Agora sim, deu a última. Ele gosta, por causa que o cervo é basicamente o parente das crianças. E ele só quer proteger as crianças. Isso vai ser resumido no Problems mais futuramente, por causa que eu assisti já todo o vídeo, mas agora eu vou relembrar agora com vocês. Lobo, aí de base a gente consegue a chave e a gente resgata a primeira criança. Olha que interessante, galera. As crianças, elas ficam em quartos extremamente maneiros, mano. Obviamente elas estão chorando, né? Mas tem aqui uma caminha pra ela. A caminha tá meio enferrujada, né? Tem aqui coisa de brincar e tal. Livrinhos pra ela poder ler. E até mesmo esses desenhos indicando que ela tava desenhando ser. O que ela tava desenhando ser? Medo por algum outro motivo? Bom, o ponto mais importante é que quando a gente coloca a criança na nossa base, ela é resgatada. O jogo dá a mensagem que a criança desaparecida foi resgatada e ela coloca uma barraquinha, ó, com a cor dela. No caso, a criança dinossauro coloca a barraquinha vermelha. E vocês vão perceber que todas as crianças vão colocar essas barraquinhas. Então, eu salvando a segunda criança. Vem aqui, meu filho, vem pro saco. Tá salvo, minha filha. Tá aí, ó. Criança Kraken. Ela também vai montar a sua base, ó. E ela vai montar a base num lugar muito interessante, galera. Ela montou aqui, tá vendo? Vamos ver o que acontece quando eu salvar as 4 crianças. Sai fora, cervo. Deixa eu salvar a criança, rapaz. Prontinho, terceira criança salva. Ela já fez sua barraca amarela aqui. Tá aqui a última criança também desenhando um monte de cervo aqui. Pronto, a última criança está salva. E normalmente você ia pensar que ela ia colocar a barraca dela aqui, né? No espaço que falta. Mas não. Ela coloca nesse local. E olha que interessante, galera. Você vê aqui que tem 3 barracas, uma do lado da outra. A gente tem um espaço faltando e a 4ª barraca. Isso fez a galera pensar que, na verdade, não eram 4 barracas, mas sim 5. E isso volta. Faz todo sentido com a história que a gente já tinha visto. Se vocês lembrarem bem, a mãe das crianças que foram resgatadas sobreviveu 4 dias após a queda do avião. E ela, sim, seria a 5ª pessoa que moraria com esses meninos. A barraca dela ficaria aqui. Mas então, o que aconteceu com a mãe? E é aqui que a história toma um rumo muito maluco. Aqui no jogo, tem várias estruturas que são pertencentes aos cultistas, como por exemplo essa daqui. Conta um pouco melhor a história deles e dão pra gente uma noção quem são esses caras e o que eles fizeram. Prontinho, matei geral, agora sim deixa eu entrar, muito obrigado. Essa estrutura mesmo, galera, tem muitas partes interessantes. Tem, por exemplo, essa área aqui, ó, que pelo visto prendia algum tipo de monstro. Qual será que é que a gente tá falando, hein? E escapou, mas... A mãe. Eu acho que é a mãe. Eu acho que eles prenderam a mãe para fazer um experimento com ela. Aí tiraram a mãe da prisão para fazer um experimento com ela. Que com certeza é o cervo. É o cervo. A mãe foi transformada por um cervo por causa dos cultistas. Essa área que chama mais a atenção da galera, que criou muitos mistérios, foi essa área aqui. Se esse cara deixar eu entrar pra poder mostrar, né? Vou morrer aí, amigão, por favor, muito obrigado. Eu, hein? Que é a área dos experimentos. Olha isso, galera. A gente tem aqui, ó, basicamente 2 mesas gigantes pra poder fazer experimento com alguém. E a ideia da comunidade é que isso aqui é grande demais pra poder caber um humano. Quem é que estaria aqui? Bom, o pensamento é que era colocado nessas mesas, foi colocado cervo. Ou seja, a ideia é que, na verdade, o cervo é uma fabricação dos cultistas. Os cultistas não só gostam do cervo, eles gostam do cervo porque eles criaram o cervo. Eles parecem no geral. De começo você pode até pensar que essa teoria não faz muito sentido, mas eu vou provar pra vocês, talvez, só talvez, essa seja a verdadeira história do 99 Noites na Floresta e como esse cervo esquisito foi criado.
E para isso, a gente vai para a segunda área do jogo, onde tem os cultistas, chamado Fortaleza dos Cultistas. Essa aqui é a Fortaleza dos Cultistas e talvez uma das áreas mais difíceis de poder entrar no jogo. Porque, bem, pra surpresa de ninguém, ela é cheia de cultista, né? O que você ia esperar de uma área dessa? Ó, o pai tá forte, o pai tá com revólver, tá com rifle, então a gente entra mesmo assim. E vamos tentar derrotar eles, beleza? Já passamos aqui da primeira área, vamos para a próxima. E por enquanto a gente tem só uma fortaleza normal, nada que indica pra gente nada muito misterioso ou sobre a história desses cultistas e o que eles fazem. Mas a gente vai chegar lá, pelo menos eu espero, né? Espero que eu não morro no meio do caminho. Ó, já estão chegando na terceira e última área, beleza. Morre aí, rapaz, obrigado. E pronto, conseguimos completar, galera. E olha o que interessante, aqui no final você tem aqui o fragmento da floresta, a gema de cultista. Isso aqui é normalmente o que interessa a galera, né? A gente também tem esse baú. Mas é aqui na final da fortaleza que a gente encontra um item muito diferente. E pelo que eu sei, ele só pode ser encontrado aqui, mano. O protótipo cultista, nesse caso veio 2 deles. Mas também pode vir um segundo item. A gente vindo aqui na wiki do jogo, a gente consegue ver todos os itens de metal que a gente consegue coletar. Indo aqui para os itens mais caros, a gente tem aqui protótipo cultista e experimento cultista, que é esse item aqui meio vermelho e cinza. E o que isso basicamente indica pra gente é que sim, um experimento. E o que prova pra gente que esse experimento é o do Alce. Bom, tem uma coisa muito interessante. Vocês já repararam que o Alce tem medo de luz? Qualquer fonte de luz, é nisso que é baseado o jogo. Se a gente aponta a lanterna, se ele chega perto da fogueira, o Alce fica com medo. Sai correndo que nem um doidão. Olha ele lá correndo. Por que o Alce tem medo de luz? Voltando aqui para a primeira estrutura dos cultistas e indo naquela sala de experimento, a gente percebe que tem 2 luzes imensas, gigantescas, apontadas para a área onde eles foram presos. E o que muita gente acha é por conta dessas luzes, do processo de transformação, o servo acabou ficando com medo de luz. Internalizou esse medo, né? E por isso qualquer iluminação espanta ele. Mas agora, que processo de transformação é esse que você tá falando, Problem? É aqui que vem a loucura, galera. A gente pode procurar pelo mapa inteiro e a gente não vai ter nenhum vestígio da mãe das crianças. Ela simplesmente desapareceu, ela sumiu. A gente não tem um pôster dela, a gente não consegue encontrar ela sobrevivendo. Ela não é uma cultista, ela não é nada. Então que muita gente começou a pensar que, na verdade, a mãe é o servo transformado. Calma, eu sei que isso aqui é loucura, mas a galera tem algumas provas. Ou seja, basicamente, a mãe vivia junto com as crianças na floresta, esperando ser salva. Os cultistas foram lá, com seus experimentos, pegaram ela, sequestraram a mãe e levaram para aquela mesa que vocês tinham visto antes. E transformaram ela no servo. E isso mudaria completamente a história. Porque pensa comigo, os únicos humanos que o servo nunca atacou foram as crianças. Eles atacam os jogadores, eles atacam os caçadores que vêm aqui na floresta, eles só não atacam as crianças e os cultistas. Por que o servo não ataca as crianças? Com essa história dele ser a mãe deles, faz todo sentido. Inclusive, porque tem vários quartos bonitinhos para as crianças, cara, como se tivesse de fato uma mãe cuidando deles, sendo que são só, entre aspas, crianças aleatórias. Isso em tese não faz o menor sentido, mas com essa teoria, que na verdade o servo é a mãe das crianças, a história faz sentido, rapaz. O servo colocou elas no quarto e não ataca elas porque quer protegê-las e não destruí-las. E a cutscene final do jogo, quando você completa os 99 dias, dá uma pista ainda maior para que essa história seja verdadeira. Eu tô aqui no vídeo do YouTube para assistir com vocês a cutscene final e eu quero que vocês reparem o seguinte: quando você completa 99 dias, o servo ele fica te observando e observando as crianças. E repare, ó, olha o olhar dele, velho. Ele faz com a mão assim, como se ele quisesse chegar em alguma coisa, em alguém, mas infelizmente ele não consegue. Ele decide ir embora. Muita gente teorizou e pensou que na verdade o servo não estava buscando o jogador nesse momento, mas sim as crianças, que seriam os seus filhos, as crianças que ele não consegue mais ficar perto, que ele se transformou nessa entidade maluca. Teve que colocar ele mesmo, elas em jaulas como essa daqui, para poder protegê-las. Protegê-las de quem? Da própria mãe. Mano, essa história é macabra, velho. Mas o pior é que todas as evidências do jogo estão apontando para que isso tudo seja verdade. Claro, nada foi confirmado pelos desenvolvedores, mas o jogo está atualizando a cada semana e a gente vai ficar de olho para ver se vem novidades. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguns detalhes dessa teoria e quiserem escrever aqui nos comentários, eu vou ler todos, tá bom? E ver se a gente faz alguma parte 2 ou algo do tipo. Até porque a gente também tem que entender a origem da coruja. Mas é isso. Tchau! Gente, nesse vídeo a gente vai estar desvendando a verdadeira história do 99 Noites na Floresta. Aviso! Esse vídeo fala sobre uma tragédia real. Verifique a classificação. Gente, eu
concordo com tudo que o Platão falou, eu concordo com tudo, porque isso é bem provável que isso seja verdade. Então, gente, se vocês querem que eu jogo 99 Noites na Floresta, que eu já joguei, gente, mas eu não joguei em vídeo. E se vocês querem que eu jogue esse jogo, deixa muito like nesse vídeo. E também descobrir a história real da coruja. Então deixa muito like para descobrir a origem da coruja e eu jogar 99 Noites na Floresta. Enquanto não sai o vídeo da coruja, eu mesmo tento descobrir a história da coruja. Então é, gente. Falou!